Olá! Hoje nós vamos falar sobre o balanço patrimonial, mas num aspecto um pouquinho mais detalhado, que seria grupo de contas. Já vimos que o balanço temos ativo, bens e direitos, e passivo, obrigações exigíveis, patrimônio líquido, obrigações não exigíveis. Mas ainda assim nós precisamos detalhar para ficar mais fácil a leitura, né? Para ficar mais fácil a interpretação. Então, a legislação, ela define dois grupos principais para nós, que chamamos de circulante e não circulante, dos dois lados, do lado do ativo e do lado do passivo. As contas do ativo, elas são agrupadas pelo grau de liquidez. O que é liquidez? Aquilo que se torna dinheiro mais fácil. Então, por exemplo, nós temos a conta caixa. A conta caixa é o dinheiro que está na minha mão. Ele já é dinheiro. Depois vem o quê? O banco, né? É meu dinheiro, está no banco, mas ainda está fácil de pegar. Depois vem o quê? Os estoques. Eu vou vender o meu estoque de mercadoria e vai se tornar dinheiro. Então, o ativo ele vai dividindo assim, o que é dinheiro, o que vai se tornar dinheiro a curto prazo, que a gente chama de ativo circulante, lembrando que o curto prazo é até 1 ano, e o que vai se tornar dinheiro a longo prazo, que é o ativo não circulante, o que vai se tornar dinheiro após 1 ano. Normalmente o ano é o ano normal nosso, de janeiro a dezembro. O ativo não circulante, ele é dividido em 3 subitens. Mas isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Aqui. Então, eu tenho o circulante, que é o curto prazo, e o não circulante, o longo prazo. Então, o não circulante, eu tenho realizável a longo prazo. Tudo que eu vou receber após 1 ano. Vendi mercadoria após 1 ano, então tudo que eu vou receber daquilo, eu coloco no realizável. Aí vem os investimentos. O que são investimentos? Aquilo que me dá, eu recebo algum dinheiro, ele me traz benefício, mas não é normalmente, não é diariamente. Então, por exemplo, se eu tenho ações de outras companhias, tenho dinheiro investido em outras companhias. Quando eu for retirar aquele dinheiro, né, normalmente ultrapassa-se 1 ano, eu deixo o dinheiro lá aplicadinho. Depois vem o quê? Imobilizado. Normalmente o imobilizado, ele não vai se tornar dinheiro, né? Eles são o quê? Itens que eu utilizo na atividade principal da empresa. Então, são os prédios, os veículos, as máquinas. Eles me trazem benefício. Só que como eles duram muito tempo, eles têm uma durabilidade a longo prazo. Então, ele vai ficando cada vez menor a chance de se tornar dinheiro. E o intangível são meus bens incorpóreos, ou seja, aquilo que eu não consigo apalpar com as mãos. Mas ele tem um valor, por exemplo, as marcas e patentes, os direitos autorais, eles me trazem benefício. Então, lembrando que o ativo começa. O que é dinheiro, o que se torna dinheiro até 1 ano, o que se torna dinheiro depois de 1 ano e o que dificilmente vai se tornar dinheiro. Aí vem o passivo. É o mesmo raciocínio, só que como passivos são dívidas, eu vou ver o que? O grau de exigibilidade. Qual dívida eu tenho que pagar hoje, qual que eu tenho que pagar daqui a 1 mês, qual que eu tenho que pagar daqui a 1 ano e assim por diante. Então, no circulante, tudo que eu vou pagar até 1 ano. E no não circulante, o que eu estou devendo após 1 ano. Esse chama exigível a longo prazo. No exigível, normalmente entram os empréstimos ou os financiamentos, que são feitos a 5 anos, a 10 anos e assim por diante.
E depois vem o patrimônio líquido, que não é exigível. Então, o que eu pago hoje, o que eu pago daqui a um tempo e o que eu não pago. Essas são as regras. Então, fornecedor do passivo tem que pagar todo mês, né? Empréstimos, tem que pagar todo mês, impostos e assim por diante. Financiamentos, no não circulante, posso pagar daqui a 5 anos, depende do prazo do financiamento. E o patrimônio líquido, eu não pago o capital que o sócio colocou e o lucro que eu tive no negócio que vai ser reinvestido na empresa. E aqui tem um quadrinho resumo de todos os itens que tem no ativo e no passivo, circulante e não circulante. Aí tem mais um exercício para vocês separarem o que é ativo circulante, o que é ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante. Lembrando sempre, gente, que esses exercícios têm valores. E o lado do ativo tem que ser igual ao lado do passivo. Então, só para revisar, disponibilidades é o dinheiro que eu tenho disponível, caixa. Depois vem estoque. Depois, realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. A sominha aqui deu 2.700. Então, a soma do passivo também tem que dar 2.700. O que eu tenho no passivo? Fornecedores, funcionários a pagar ou salários a pagar. No longo prazo, patrimônio. Então, um lado sempre tem que estar equilibrado com o outro lado. Muito obrigada.